Boa noite a todos. Como é que vocês estão aqui? Como é que vocês estão com a gente? Está aqui mais uma vez reunidos. A gente tratar de assuntos importantes, né? A gente tem tratado aqui toda semana. Tem sido bastante proveitoso tudo que a gente tem vivido aqui. A gente tem falado sobre saúde emocional. Na semana passada, na sexta-feira falamos sobre culpa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da depressão por causa da riqueza. E é muito interessante você tratar sobre isso, porque tem muita gente que acha que é só ter dinheiro que acabou todos os problemas. Que o meu problema se resolve com dinheiro no bolso. Né? E não é assim. Tá? Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Tá? Pessoal lá da igreja, pessoal que está acompanhando, pessoal que não tem estado, não tem me deixado sozinho, falando somente com as câmeras, tem dado apoio aí, tem estado conosco. Muito obrigado, tá? Pela tua presença. Olhem por nós. Então a gente vai tratar isso, e não tem uma pessoa na Bíblia com maior relevância para a gente tratar sobre essa questão do que Salomão. Salomão foi um homem de muitas posses. Deus deu a ele muita riqueza, mas ele não pediu riqueza. Ele pede a Deus sabedoria, e Deus dá a ele riqueza. Eu quero orar antes de falar qualquer coisa, de começar a pensar aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live muito rápida. As lives grandes acabam cansando a galera, mas eu vou tentar fazer uma live objetiva, reta e direta aqui, para a gente poder entender tudo que está se passando nesse contexto. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos juntos. Fale com a gente. Nós precisamos ouvir Tua voz. Precisamos guiar a nossa vida. E com a Tua voz, temos certeza que iremos além. Nos ajude. Muito obrigado por aqueles que estão assistindo, que estão vendo, aqueles que verão depois. Que sejam abençoados, que sejam impactados com a Tua palavra. Eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai falar de Salomão. O texto é de Eclesiastes, capítulo 2, de 1 a 11, onde Salomão faz como é que eu vou dizer? Salomão faz um desabafo. É algo assim surreal. É um negócio absurdo. Tamanha sinceridade dele. Ele olha tudo que ele tem, e aos poucos a gente vai ver tudo que ele tinha. Ele escreve isso no texto, e a gente vai dissecar de pouquinho em pouquinho. Mas é interessante que ele faz uma discriminação de tudo que ele tem, de tudo que ele possui. E ele percebe que tudo que ele tem, na verdade, não é nada. Tudo que nós temos, sem a presença de Deus, não é absolutamente nada. Então, as posses, os bens, toda gente correndo atrás de carro, toda gente atrás de viagens, casas, apartamentos, sempre o material, e isso é muito complicado. Salomão vem desmistificar tudo isso. Eu fui dar uma pesquisada rápida antes da gente entrar propriamente no estudo. Eu fui dar uma estudada sobre algumas coisas. Por exemplo, dados de 2015, há 5 anos atrás, ou seja, não é tão antigo. O Japão é uma das maiores economias do mundo. O Japão, em 2015, tinham 70 suicídios por dia. 70 suicídios por dia. Em 2016, aqui no Brasil, tínhamos 10 suicídios a cada 100 mil pessoas. É muita coisa. Cresceu demais. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre a questão do suicídio, cresceu demais. Cresceu demais as questões de depressão por causa da pandemia, porque as pessoas não podem sair de casa. Cresceu demais a violência dentro de casa. Cresceu demais os problemas emocionais. Cresceu muito tudo isso. Isso é muito ruim. Então a gente precisa saber trabalhar com isso, principalmente gente de dinheiro. Os bairros de São Paulo,
Os bairros nobres de São Paulo são os bairros onde tem maior taxa de suicídio. Ou seja, ter dinheiro não significa ter paz. Há famílias inteiras completamente ricas, milionárias, mas que vivem verdadeiros infernos. Porque não é a questão do dinheiro que vai fazer a diferença para a tua vida. Não é a questão de você ter que vai fazer a diferença para a tua vida. Então, o texto de Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11, diz assim: disse eu no meu coração, Salomão falando, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até que ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número de dias de sua vida. Aí ele começa a partir do verso 4 com contar uma série de feitos. Aí ele começa assim no verso 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, naquela época era difícil ter água, então Salomão ele revoluciona com sua finança, ele tem dinheiro suficiente para poder fazer esse reservatório de água. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores, de cantoras, das delícias, dos filhos dos homens, dos instrumentos de música de toda sorte. Engrandecei-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi minha porção de todo o meu trabalho. E aí preste atenção no verso 11. Preste atenção no verso 11. E eu olhei para todas essas coisas, as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, vaidade é correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Se você sair correndo agora atrás do vento, você consegue pegar? Nunca. Mas, ou seja, quando você... o que significa isso? Que toda a vaidade do ser humano não serve para absolutamente nada. Toda a vaidade, toda a soberba, todo orgulho, toda a vontade de se sobrepor sobre as pessoas não adianta para você em absolutamente nada. Quem está falando não sou eu, é alguém que tinha muito dinheiro, muitos recursos, em que Deus tinha tantos recursos que Deus permitiu que ele construísse o templo no lugar do Pai. Tamanho era o reinado de Salomão. Salomão foi um rei muito conhecido, um rei bastante admirado pela sua sabedoria, pela sua riqueza. Você percebe o quanto que Salomão ele era querido, que os reinos de toda aquela região, de todas as partes do mundo iam visitá-lo. Aquele episódio do Chapolin, não tem como não lembrar, o episódio do Chapolin, do Salomão e a Rainha de Sabá, aquilo aconteceu, obviamente não daquela maneira do Chapolin retratar, mas aconteceu, tem um texto bíblico com isso, ou seja, todos os lugares, viam gente de tudo quanto é lugar, conhecer esse homem que tinha uma sabedoria absurda, que tinha uma riqueza absurda. Só que ele chega na sua vida, depois de fazer tudo que ele fez, e falou, gente, não adiantou de absolutamente nada. Tudo foi vaidade, tudo foi correr atrás do vento. Uma vez perguntaram para aquele ator Jim Carrey, você conhece aquele que fez o Máscara? Uma vez perguntaram para ele qual o sentido da vida. E ele, um cara milionário, com sucesso, com fama, ele falou assim, olha, se perguntaram para ele que o sentido da vida era ter dinheiro e ser famoso. Ele falou assim, eu gostaria
que pelo menos uma vez as pessoas fossem ricas e famosas, para que elas percebessem que elas estão enganadas, que o sentido da vida não é esse. Que depois de elas serem ricas e famosas, elas estarão completamente infelizes. Eu sempre digo aqui na igreja, e é bom falar para você, como é que a gente consegue a sabedoria? Eu acabei de dizer para você que Salomão pediu a Deus sabedoria. O que faz você ter sabedoria não é o quanto que você é inteligente, mas o quanto que você está conectado com Deus. As decisões de sabedoria, as decisões sábias da tua vida, elas passam pelo nível de relacionamento que você tem com Deus. Se o teu relacionamento com Deus é um relacionamento firme, compromissado, sólido, você vai poder experimentar da sabedoria nas tuas ações, nas tuas palavras, nos teus gestos, nos teus pensamentos. A sabedoria de Deus vai te envolver. O próprio texto bíblico diz que a sabedoria peça a Deus. Porém, tem muita gente com conhecimento, mas que não tem a mínima sabedoria. Decisões equivocadas, não sabe falar, são grosseiros, são broncos. Então, Salomão está mostrando que é muito mais do que a sabedoria, muito mais do que a riqueza. É a sua conexão com Deus. O quanto que você é conectado com Deus. Eu não falo de religiosidade, eu falo de vida com Deus. Eu falo de relacionamento com Deus. Por quê? Salomão está falando isso e nós estamos comentando sobre alguém que tinha tudo o que sempre sonhou. Tudo que ele quis, ele pegou. Tudo que ele quis, ele comprou. Tudo que ele quis, ele adquiriu. Então, isso é muito difícil. E você percebe que, como eu falei no início, agora há pouco, em São Paulo, a taxa de suicídios maior é entre os bairros da nobreza, dos bairros ricos. Ou seja, ter dinheiro não significa ter Deus. Ter dinheiro não significa uma vida feliz. E aí tem um homem agora, um homem talvez o mais rico da sua época, durante muito tempo, agora está quase caindo em depressão, mesmo com tanto dinheiro, mesmo com toda a fama, mesmo com toda a riqueza. Porque Salomão, ao longo da sua história, você percebe, quem conhece a história de Salomão, Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres, mais de 1000 mulheres. Mas ele teve 700 esposas e 300 concubinas, que era mais ou menos a reserva da esposa. Salomão começou servindo a Deus de forma sincera, mas o final da vida de Salomão foi péssimo. Salomão terminou oferecendo sacrifícios a deuses estranhos por causa da influência das suas esposas. Ou seja, um homem que pediu sabedoria, Deus deu a ele riqueza, mas acabou com nada. Acabou oferecendo sacrifícios a Moloque. Tá? O deus Moloque, pagão, ele se satisfazia com o sacrifício de crianças. Por isso a expressão Moleque. Essa expressão Moleque vem do deus Moloque, que faz com que lembra que ele era um grande apreciador de sacrifício de crianças. Então Salomão, apesar de ter todo o dinheiro, de toda a fama, acabou vendo que tudo era correr atrás do vento. Tudo era vaidade, tudo não adiantou absolutamente nada. E você percebe que as pessoas que têm dinheiro, elas andam lotadas de segurança, elas não conseguem andar sozinhas, os famosos não conseguem se divertir, os famosos não conseguem, se não for na sua casa, eles não conseguem transitar, é muito difícil. Ou seja, a sua liberdade ela é privada. Então, às vezes, você precisa pensar bem, o que você quer? Deus nos dá, às vezes, o suficiente para nós vivermos. E às vezes tem gente que quer mais, quer ser famoso, mas aí tem que andar com segurança. Eu estou falando de crentes também. A gente conhece de pastores que tem que andar com segurança. Você conhece de cantores que tem que andar com segurança. Tem uma série de restrições, porque é uma perseguição absurda. Então você entende que às vezes a riqueza, a fama, o poder, não adianta muita coisa para a tua vida, não adianta muita coisa. E aí, como eu falei para vocês, Salomão começa a distinguir e começa a discriminar a partir do verso 3 tudo que ele tinha. No verso 3 ele tinha um vinho extravagante que ninguém tinha naquela época. No verso 4 ele tinha grandes projetos, constrói muitas casas. No versículo 5 ele tinha um jardim, e um jardim naquela época era sinal de você ser muito rico mesmo. E no verso 6 ele diz que construiu grandes reservatórios de água para irrigar todos os seus jardins e plantações. No versículo 7 ele compra escravos e escravas,
né, para fazer todo o serviço para ele. E além dessa terrível aquisição, Salomão também compra bois e ovelhas que nunca antes em Jerusalém tinham tantas pessoas com tanta posse naquela época. No verso 8, Salomão vai atrás de ouro e prata. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico do seu tempo, que se vestia com esplendor. E Jesus faz menção a ele lá em Mateus 6, quando ele fala: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, fazendo referência aos lírios do campo. No versículo 9, ele nos diz que reuniu toda a fama que pretendeu ter e nunca um rei de Israel foi tão famoso no mundo quanto ele. Lembre-se, famoso Salomão. O grande rei de Israel sempre será Davi. Até porque a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Mas de fama da época, o famoso Salomão. E no versículo 10 ele conclui dizendo que tudo que ele desejou, ele conseguiu. Ou seja, tudo que seu coração desejou, ele satisfez. Satisfez todos os desejos. Imagina o tanto de as festas, mulheres, vinhos, bebidas de farra, o quanto que Salomão não caiu nessas armadilhas de Satanás para a sua vida. E aí a pergunta a gente tem uma pergunta aqui: riqueza e felicidade são a mesma coisa? A grande conclusão que Salomão chega é que não. Riqueza é riqueza, felicidade é felicidade. Já aqui no livro de Eclesiastes, ele não vê mais sentido em nada na vida. Ele não vê mais sentido na vida dele. Certo? Ele não vê mais. A partir do momento que ele vê tudo, que o coração dele está alegre com tudo que ele tinha, mas ele não sente vontade de viver, é porque toda a riqueza não lhe traz felicidade. Pense comigo. A nossa sociedade, ela tem esse mantra de ficar empurrando a gente para a gente ser rico, milionário. As pessoas não sabem. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, muitas mães empurram suas filhas para casar com os homens ricos, como se isso fosse sinal de felicidade. Não caia nessa falácia, não caia nessa armadilha. Ser rico não significa que você é feliz, né? Os ricos e famosos desse tempo, seus quadros de depressão. E aí vem um texto, né, o texto lá faz um relato aqui: apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, tudo que eu conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Essa frase de um comediante YouTube é muito famoso. Chega a ser intrigante seu relato, pois na teoria ele deveria ser a pessoa mais feliz da Terra. Esses dias há pouco, um grande youtuber também se separou da esposa. Ou seja, um cara rico, famoso, com milhões e milhões de seguidores na internet. O sonho de todo mundo que vem para a internet é ter milhões e milhões de seguidores, poder falar com milhões. Esses dias eu estava vendo agora uma menina que participou de um programa de televisão, botou oi, e já tinha mais de 30 mil curtidas, 40 mil compartilhamentos, só ela escreveu oi. Quem não gostaria de viver isso? Quem não gostaria de viver esse tipo de cuidado, de fama, né? A ponto de qualquer coisa, um oi, um olá, já despertar os sentimentos mais profundos dentro de alguém. Imagine de milhões de pessoas. Só que ele viveu quadro de depressivo, de pânico, porque não podemos associar ter dinheiro à felicidade. Quando você associa isso, você vai cair do cavalo, você vai se decepcionar. Não ricos e não famosos também ficam deprimidos. E aí você faz um paralelo aqui. O rico entra em depressão porque tem muito dinheiro e não consegue viver a sua vida em paz, e o pobre, ou aquele que não tem tanto recurso, também entra em depressão porque não tem o recurso que gostaria de ter. E aí, como eu tenho falado aqui nos cultos aqui da minha igreja, a gente está estudando essa revista, só que a gente está mais para frente. A vida em Cristo é uma vida equilibrada. Equilibrada. A vida cristã, ela passa pelo equilíbrio. Alguém que não é equilibrado não consegue viver uma vida cristã, uma vida tranquila, né? Ou você tem o seu momento de trabalho, você precisa ter o seu momento de lazer. Se você viver só em lazer, você não vai conseguir trabalhar. Agora, se você só trabalhar, você não vai conseguir lazer, você não vai conseguir a sua família. Um abraço, Alan, Deus te abençoe. Então, assim,
Você não consegue ter uma vida assim, vou viver só para isso. Você precisa relaxar, você precisa ter um descanso, mas também você, por outro lado, você precisa ser bastante equilibrado. Você não pode viver só na boa vida, no descanso, na riqueza, porque tem coisas que você não vai experimentar. Você não vai experimentar. Presta atenção nisso. Tem coisas que a tua liberdade vai ficar agora comprometida quando você se entrega a tudo isso. E a quem não tem dinheiro, quem não é famoso, por buscar isso e não conseguir, vive essa realidade diferente. Aí entra em depressão por não ter. Um entra em depressão porque tem e não consegue se mover. Um não consegue, o outro entra em depressão porque não consegue ter o que o outro tem. Então, é importante você estar sempre querer viver uma vida equilibrada. O equilíbrio é fundamental para a nossa existência, o equilíbrio é fundamental para a nossa vida, o equilíbrio é fundamental para você ser uma pessoa feliz. Quando o Salmo 23, o que o nosso Deus, o salmista, fala em relação ao nosso Deus? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nada me faltará, as minhas necessidades serão supridas. Amém. Isso já para mim é suficiente. Agora, quando eu tento buscar mais, quando eu arrisco, eu posso ter ou não ter. Então eu preciso ter equilíbrio para quando eu tenho, quando eu tiver, e eu preciso ter um equilíbrio também quando eu não conseguir, para que eu não possa ter decisões muito drásticas. Muita gente está tomando decisão muito drástica de dar cabo da sua vida, está entrando em depressão, em tristeza profunda, porque não sabe lidar com os altos e baixos da vida. Ela não consegue mais se manter equilibrada. Por qualquer coisa já tem desequilíbrio. Qualquer coisa já não consegue mais viver. Por qualquer coisa ela já não consegue caminhar. Então é importante que você entenda isso. Há o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. O equilíbrio vai te dar sangue frio para você tomar as melhores decisões, colocar as palavras no momento certo, fazer investimentos na hora que tem que fazer, mas também recuar na hora que tiver que recuar, segurar com as palavras como você também tem que segurar no momento certo. A busca tem que ser devagar, com cuidado. Deus deixou a riqueza para as pessoas. Nem sempre as pessoas, lembre-se, nem todas as pessoas conseguem a riqueza por meios lícitos. Você também tem que entender isso. Tem muita gente rica aí por causa de coisas ilícitas. É só você entrar na política, empresários aí corruptos, presos por Lava Jato, etc, etc. Quantas pessoas foram presas nesse tempo? Então você precisa se manter equilibrado, você precisa se manter tranquilo. Mas, olha, Felipe, eu não estou conseguindo, minha vida está muito complicada. Como é que eu faço? Você precisa canalizar a força do teu coração para outras coisas. Procura outras coisas, vai ler um livro, vai ver uma série, vai se distrair com outras coisas, mas tenta nesse momento que você está vivendo não se deixar abater pelos problemas e também não ser um eterno eufórico, onde você vai por qualquer coisa arriscar, já botar o pé na jaca, como o pessoal diz, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de preocupação. Então é importante você ir, é assim que a gente aprende com Salomão. E aí, nisso tudo, para a gente terminar, que eu falei que as nossas lives vão ser agora mais rápidas, mais objetivas, a nossa sede por saciedade, a gente tem essa como ser humano. Eu tenho dito nos cultos jovens que eu prego, quando a gente toca nesse assunto, nós somos eternos insaciáveis, não adianta, cara. Por isso que a igreja fala tanto com a questão da sexualidade, para dar uma segurada, para segurar, porque o homem, a mulher, quando entram nesse mundo, eles são insaciáveis. A questão do dinheiro, todas essas questões, o poder, a fama, isso faz bem para o ego, faz bem para a pessoa, faz bem para a nossa vida, isso traz complicações tremendas, isso traz problemas tremendos. Então você precisa ter um equilíbrio muito grande, você tem que ter muita sabedoria, muita conexão com Deus, para que a sua decisão, a sua vida, a sua trajetória não seja uma trajetória de alguém insaciável, que só vive com sangue nos olhos, que só consegue, e aí é estúpido com todo mundo, é grosseiro com todo mundo, quando Deus pede para que você fique calmo.
né? O Salmos 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, você precisa ter esse versículo no teu coração. Olha, eu preciso ficar tranquilo, vou dormir, vou jogar um videogame, vou me distrair, eu vou fazer alguma coisa para que a minha vida não seja esse caos que está vivendo hoje. Eu tenho certeza. Quando o crente tem uma condição maior, sua responsabilidade social é maior ou não. Também a gente sabe que quando Deus abençoa, Deus não abençoa para que a pessoa retenha, Deus abençoa para que ela abençoe. Essa é a proposta de Deus. Por que Deus abençoa as pessoas com riqueza? Para que elas sejam abençoadas, para que elas também abençoem. Jesus vai dizer que é melhor dar do que receber. Então, quando a gente entrega, quando a gente abençoa, eu te garanto, é muito maior a alegria quando a gente entrega, quando a gente dá, do que quando a gente recebe. Quando a gente abençoa alguém e quando a gente desapega, né, abençoa alguém, a alegria das pessoas quando a gente abençoa nos contagia mais do que quando a gente recebe algum presente. Então, Deus nos dá riqueza, Deus nos dá dinheiro para que a gente abençoe outras pessoas. É muito legal que muita gente tem feito aí nessa pandemia aí, muita gente fez de maneira espontânea. Muita gente fez de maneira espontânea, abençoando aqueles que não tinham, porém, muitos só fizeram porque outros começaram, porque se ninguém fizesse também não faria. Aí para ficar na boa com todo mundo, então eu prefiro, vou fazer aqui para não ficar mal. Mas a sociedade sabe, as pessoas conhecem quem está fazendo de maneira espontânea e quem não está fazendo. Então, como é que a gente evita essa nossa saciedade, essa nossa fome, nossa sede por riqueza, por poder, por ter, como é que esse consumismo absurdo que faz a gente comprar, sem precisar ter, sem precisar comprar, a gente não precisa, mas tem que comprar. A gente comprou o iPhone 11, o iPhone 10 hoje, aí sai o iPhone 11 amanhã, eu tenho que ir lá comprar, eu nem paguei a primeira prestação. Por que isso? Isso tudo é vaidade, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não vai levar você a absolutamente lugar nenhum. Então, como a gente pode evitar isso? Para que todo engano cesse e você consiga viver em paz, é necessário que você entenda de uma vez por todas que só Jesus pode satisfazer por completo a sua vida. Analise comigo. Por que as pessoas bebem cerveja, álcool? Por que as pessoas fumam? Por que elas usam drogas? Elas usam esse tipo de droga, sendo lícita ou ilícita, porque elas querem preencher um vazio que elas não vão conseguir preencher. O vazio até consegue, na cabeça delas, se preencher por momentos. E aí o que elas precisam fazer? Usar novamente. Com Cristo, tudo se satisfaz. No Filipenses capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo fala: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Ou seja, o Deus que me ama, que me abençoa, que me criou, que me dá tudo aquilo que eu peço, Ele me dá vida, me dá família, Ele me supre as minhas necessidades. Então, por que a pessoa usa esse tipo de droga, usa esse tipo de coisa? Porque ela quer preencher um vazio, só que esse vazio é momentâneo. Só Cristo é um vazio só Cristo preenche o vazio de maneira eterna. Quando a pessoa coloca Cristo na sua vida, ela não precisa de mais outra coisa. Ela não precisa de álcool, ela não precisa de cigarro, ela não precisa de drogas, ela não precisa de prostituição, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa mais agora ser um hipocondríaco, de tomar remédio, porque tem gente que é viciada em remédio. Então é importante que você entenda isso. Com Cristo no teu coração, você pode ter certeza absoluta. Não é que você, depois que você aceita Jesus no teu coração, você não precisa tomar remédio. Não é isso. Eu não estou dizendo para você que depois que você tiver Jesus, você não precisa de remédio. Não é isso. Não estou querendo dizer isso, não. Ao contrário. Deus deu inteligência ao homem para constituir a medicina e fazer a medicina acontecer na vida das pessoas. Não é isso. Mas o vício por remédio, o ser hipocondríaco, o vício das drogas, o vício da bebida, sendo lícita, das drogas lícitas ou ilícitas, os vícios de todas as formas, de jogo, Cristo preenche esse vazio que está em você.
Cristo preenche o vazio que está na tua vida, você que está me assistindo. Cristo pode acabar com essa depressão que está no teu coração, essa ansiedade, essa sede, essa fome por coisas passageiras. Quando você entregar a sua vida para Cristo de maneira verdadeira, eu tenho certeza absoluta. Por isso que talvez ele tenha me chamado para o ministério, porque eu creio isso de verdade. Ele acaba com toda essa falta, essa seca, essa saciedade que você tem, Deus acaba. Ele preenche de tal maneira. Por isso que o Salmo 23 é tão importante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada faltará para você, nada faltará para a tua vida, nada faltará. E você vai se sentir feliz. Tem um conceito de prosperidade que ele é lindo, que eu acho fantástico. Ele fala assim, prosperidade não é você ter tudo. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Essa é a prosperidade de Deus para a tua vida. Você não sentirá falta de absolutamente nada, porque Deus vai ser contigo em todos os momentos. Até quando você não tiver, você vai entender de Deus que não era para você ter. E aí você vai acalmar o teu coração. Você vai acalmar a tua vida. Ah, que bom, o meu carrinho é um carrinho velhinho que ninguém vai roubar. Graças a Deus, porque ele vai manter o seu carro livre dos ladrões. E aí você vai comprar um carro de 100, 200 mil reais e você não vai conseguir andar na rua direito, você vai ter que botar um monte de seguro, você vai ter que botar um carro blindado, você vai ter... Enfim, você não vai conseguir viver como você poderia viver em paz. Cristo nos dá a paz. É óbvio que, não vou dar uma de maluco aqui, vou dizer para você que não seria bom a gente ter dinheiro. É óbvio que seria inteligente a gente ter dinheiro. É óbvio que seria bacana a gente ter dinheiro. Seria muito importante. Seria para a gente comprar o que quisesse, fazer reforma na nossa casa quando a gente quisesse, viajar o Brasil, o mundo, é óbvio. Mas isso não preenche ninguém. Quem preenche é Jesus Cristo. E é esse Jesus que eu quero te apresentar nesta noite, é esse Jesus que eu venho falar, é por esse Jesus que eu estou aqui. Hoje, pela graça de Deus, tem um pouquinho mais de gente, mas nas segundas e sextas não tem tido muita gente. Mas é por Jesus que nós estamos aqui, é por Jesus que nós fazemos isso, é por Jesus que a gente para tudo que a gente está fazendo para falar com você. É a minha segunda live hoje, porque eu creio que Jesus me chamou para esse tempo, para abrir os olhos do povo, a gente aproveitar a oportunidade que o povo está em casa para poder botar na cabeça do povo, olha, não adianta nada, só Jesus pode preencher o vazio que você tanto necessita. Só Jesus pode preencher. Você pode buscar o que você quiser. Você pode buscar o que você quiser. Você pode buscar. Eu só me realizo quando eu jogo meu futebol, ou então quando eu uso droga, quando eu uso a maconha, quando eu tomo cerveja, quando eu fumo meu cigarro. Isso é momentâneo. Isso é momentâneo. A felicidade eterna está na sua vida quando você pegar a sua vida, o teu coração, que você tem mais de precioso, e entregar assim, Jesus, toma conta da minha vida. Jesus, toma conta da minha existência. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas está aqui. O que eu tenho de mais precioso no meu coração está aqui para o Senhor. Quando você fizer isso de verdade, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar triste, vai, mas a depressão vai passar longe de você. Você vai ficar triste, vai, mas a ansiedade vai passar longe de você, porque há um Deus que te guarda. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem o livre. Então, se você entregar a tua vida para Jesus hoje, eu tenho certeza absoluta que esse Deus vai mandar um anjo dos céus para cuidar da tua vida, cuidar da tua família. Amém? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você vê esse vídeo e quer entregar a sua vida a Jesus, me chama aí no privado aí que eu quero orar por você. Me chama aí no privado para a gente poder conversar. E aí eu quero orar por você para que você entenda de uma vez por todas que não é nada desse mundo que vai satisfazer a nossa vida. Eu estava falando hoje com um amigo, a gente ainda acha que as coisas do céu, as coisas da terra podem nos satisfazer. A gente acha que as coisas daqui vão nos satisfazer. Não vão, querido, não vai. Não vai. Vai por mim, não vai. O que satisfaz a gente aqui na terra é a presença de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para a gente poder encerrar a nossa live hoje. Agradecer a tua presença aqui, a tua paciência de estar ouvindo aqui nesses quase 30 e quase 40 minutos. Mas eu quero deixar para você essa palavra. Se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ver o que você vai viver em paz.
E tudo quanto você tem será suficiente para você viver. Deus não deixará você, não ficará devendo nada a você. Deus não te deixará desamparado em nada. Davi o salmista vai dizer: eu fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai ficar desamparado. Deus vai enviar recursos. Já aconteceu comigo momentos difíceis da minha vida, do meu casamento. Deixa eu só contar uma história para você entender o quanto que Deus nos sustém. Há uns anos atrás, uns 12 anos atrás, a gente estava passando um momento na minha família lá, ainda não conhecia a Natália, um momento muito difícil financeiramente. Meu pai tinha saído de casa já tinha um tempo, mas já estava a divisão dos terrenos, dos imóveis, enfim. E eu fui trabalhar, era julho, fui trabalhar na escola, na época eu trabalhava no colégio Parque Araruama, e fui trabalhar. E naquele dia tinha uma reunião de professores, eu fui, e naquela reunião de professores teve um bingo. E o bingo, o prêmio do bingo era uma cesta básica, e a gente estava com muita dificuldade aqui em casa. Minha irmã trabalhava, mas pagava faculdade, eu trabalhava, mas minha grana era pouca, minha mãe ainda estava nessa dependência aí com as questões dos imóveis, então a nossa grana era muito pouca. Deus te abençoe, Lucas. Um abraço pro teu pai. E aí, irmãos, eu nunca ganhei nada nessa vida, não ganhei nem para o ímpar, nem sorteio. Lá na igreja eles fazem o sorteio ao contrário para ver se dá o pastor, eu não ganho nada. Eles vão tirando o nome, o último que ficar é o que ganha, eu não ganho nada. A gente não ganha nem bis, mas naquele dia Deus nos fez ganhar aquela cesta básica. Naquele bingo, valendo aquela cesta básica, eu ganhei aquele bingo. Deus me deu, e Deus falou comigo, eu vou te dar essa cesta básica. Ou seja, Deus usa os métodos e as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não vai te deixar na mão. Se você entregar sua vida a Cristo hoje, Deus não vai deixar você na mão, Deus não vai deixar você desamparado, Deus vai te dar energia, força para você empreender, para você fazer, para você crescer, vai te dar inteligência para você mudar a história, você fazer algo fantástico. Esse é o nosso Deus, é nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu confio. Recebe essa palavra aí nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por esta noite. Como o Senhor nos surpreende a cada vez que nós estamos aqui diante dessas câmeras, ó Deus, e cremos que tem gente ouvindo, e eu tenho certeza que essa palavra vai nos corações, não porque é minha, mas porque é a tua palavra. Abençoe, Senhor, que nos faça entender que não é ter tudo, toda a riqueza, mas é ter a tua presença que nos satisfaz. Que não há, como diz a canção, não há outro bem além de ti. E é por isso que nós estamos aqui semana após semana, dia após dia, orando, falando, crendo que o Senhor está nos abençoando, suprindo todas as nossas necessidades. Te peço pelos meus irmãos que estão desempregados, meus irmãos que perderam os empregos agora na pandemia, que assim que isso tudo passar, ó Deus, o Senhor restaure, Senhor, toda a vida profissional dos teus filhos, aqueles que estão com problemas emocionais, que sejam restaurados, aqueles que estão com depressão, que sejam curados, ó Deus, com ansiedade, que sejam curados em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai, a tua misericórdia sobre todos aqueles que têm sofrido com ansiedade, sofrido com a depressão. Ó Pai, que o teu anjo levante, Senhor, os rostos desde agora, enxugue as lágrimas, encha-os de força, ó Pai, para que eles possam caminhar. Ajuda a gente, Pai, nós precisamos muito de Ti. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz e até sexta-feira a gente continuar batendo papo aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. As lives vão para o canal, no meu canal, depois que o pessoal quiser ver lá, é só ir lá no meu canal, Blog Filipenses, vai estar tudo lá direitinho para você ver. Deus te abençoe, fique na paz. Boa noite a todos.